Olá, seja muito bem-vindo a mais aula. Nessa aula aqui vamos dar continuidade aqui no nosso curso de C Sharp. Quem está falando aqui é o Márcio. E aqui nessa aula nós vamos falar então da outra estrutura de controle de fluxo. Então na aula passada a gente fez aqui, aprendeu, né, a estrutura if, else, if, né, todas as variações aqui da estrutura. E agora nós vamos para a próxima estrutura. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou comentar todo esse código aqui e só vou deixar o console read aqui, que é o único código que a gente precisa manter, né, para a gente ver a execução do nosso programa, tá? E vamos começar aqui falar sobre a nova estrutura, né, de controle de fluxo. Então a gente fez a primeira do if e agora a segunda estrutura é a switch case, tá? E vamos ver algumas diferenças entre as duas estruturas e quando também utilizar uma ou outra estrutura, tá? Primeiramente aqui eu vou criar uma variável para a gente poder fazer o teste, né, do switch case, a gente poder utilizar a estrutura e depois a gente montar toda a parte prática da estrutura, até ver como funciona a parte prática da estrutura. Bom, eu vou criar aqui uma variável do tipo string para a gente fazer uma comparação aqui de textos, né? Pedir a entrada de texto para um usuário e a gente utilizar, né, o switch para a gente fazer essas comparações e executar algum código, né? Algum bloco de código. Bom, então vamos começar aqui declarando a nossa variável. Eu vou pôr string, o nome da minha variável, eu vou pôr nome e ponto e vírgula para a gente terminar a declaração. Então aqui ainda a gente não inicializou a variável, nós vamos pedir a inicialização da variável, como que a gente fez lá no exemplo do cálculo da média, né, onde que a gente pediu a entrada para o usuário, vamos pedir aqui também a entrada para o usuário. Então vamos colocar console.somente write, né, porque nós vamos pedir a entrada para o cursor ficar lá na frente dos dois pontos, né, mais intuitivo para o usuário. Então vou pôr assim, informe seu nome, tá? Ponto e vírgula, e pegar a variável nome vai ser igual a console.readline, sempre lembrando que nós devemos abrir e fechar o parênteses, né, como está aqui na dica, né, console.readline, abre e fecha parênteses. Se a gente colocar assim somente o ponto e vírgula, né, ele vai preencher para a gente automaticamente aqui o IntelliSense, mas às vezes isso não ocorre dele preencher quando a gente chama algum método diferente, ocorre de não preencher e vai ficar errado. Se a gente tirar o abre e fecha parênteses e colocar o ponto e vírgula, ele dá um erro aqui, né, de sintaxe. Então sempre é obrigatório a gente ter aqui, né, o abre e fecha parênteses para corrigir o erro de sintaxe. Bom, pedimos aqui a entrada do usuário, né, que vai ser o nome do usuário. Aí agora nós vamos fazer as comparações, né, verificar de acordo com o nome, mostrar uma mensagem, tá? Ou falar que o nome não está cadastrado, tipo assim, tá? Só para a gente utilizar a estrutura, tá? Então é switch. Agora tem uma dica aqui também, que também funciona lá na estrutura if, né? A gente começa a digitar aqui a estrutura, né? O nome da estrutura, e se a gente pressionar o tab duas vezes, ele vai abrir um exemplo da estrutura completa aqui para a gente, né? Para a gente poder ir alterando o que a gente precisa testar, tá? Então até aqui na dica do IntelliSense, né, ele está falando, se pressionar o tab aí duas vezes, né, ele vai inserir um exemplo aí da estrutura. Então vamos fazer isso. Tab duas vezes, ele preencheu aqui a estrutura, tá? Essa é a estrutura básica, né, a estrutura default do switch, tá? O que quer dizer isso? Então eu tenho o switch, aí depois eu tenho aqui o parênteses, né, o abre e fecha parênteses, onde que a gente vai colocar o nosso teste, o nosso teste, né, o que vai ser testado.
que aqui no caso eu vou colocar a variável nome. Então eu pedi o nome e eu vou colocar a variável nome aqui no switch on, né, onde está aqui para a gente substituir. Vou pôr minha variável nome. Pronto, coloquei aqui a variável nome, já desapareceu o erro, né? Agora a gente só tem o erro aqui do default, né? Vamos abrir aqui de novo o error list, né, para a gente ver as mensagens que está dando. Está dando as mensagens aqui, né? Tá falando que o default a gente não fez nenhum código default, né? E lembrando que a estrutura aqui, né, é necessário abrir e fechar, né, as chaves aqui, tá? Bom, ele colocou aqui a palavra-chave break, né? Mais para frente a gente vai entender o que é esse break aqui, tá? O que é o default. Bom, o default seria quando a gente não encontrar nenhum teste que a gente está fazendo. Vamos começar a fazer os testes aqui para a gente entender como funciona, tá? Vou colocar assim, case, espaço, vou abrir as aspas porque minha variável nome, né, é texto, então eu tenho que comparar como texto. Eu vou pôr assim, se for Márcio, tá? Se for Márcio, o que eu quero que aconteça, né? Assim, console. Opa, faltou um detalhe aqui que eu tenho que pôr 2 pontos aqui, tá? É ter uma linha. Então vamos pôr só uma linha. Console ponto writeLine. Bem-vindo. Bem-vindo, por exemplo, tá? E ponto e vírgula. Bom, mesmo assim ainda ele está indicando, né, que está com problema ainda na nossa estrutura. Como que a gente vai resolver esse problema, né? Vamos colocar aqui o break e ponto e vírgula, tá? A gente fazendo isso, a gente resolveu o problema aqui que estava dando da estrutura. Por quê? Diferente do if, da estrutura if, vamos abrir um outro case aqui, né, para a gente verificar um outro nome. Vamos pôr assim, João, por exemplo, tá? 2 pontos. Aí a gente vai pôr console ponto writeLine. Opa, bem-vindo também. Bem-vindo. E o break, tá? Bom, esse break aqui é para evitar que todo o código do switch seja executado. Do if lá, lembra que quando a gente entra numa condição verdadeira, ele só executa aquele código. Aqui no switch não, se a gente não informar esse break aqui, ele vai continuar verificando as outras opções e se achar uma outra opção verdadeira, ele vai entrar e executar, tá? Mas mesmo assim, se a gente tirar o break aqui, vai dar o erro da estrutura, então ele não vai deixar a gente manter sem um break, né? Se a gente vir aqui no final, tirar a palavra-chave break aqui, ele não vai deixar executar o sistema, né? Por causa que é obrigatório ter esse break, tá? Ele não vai deixar passar. Vamos voltar, a gente coloca o break e funciona aqui normalmente, né? Tá? Bom, agora a outra parte aqui, o default. O que seria o default? E também tem o break, né? Porque precisa ter o break. Vamos colocar aqui para ele executar o default. O que seria o default? Quando eu digitei um nome que não seja o Márcio e João, é o default que ele vai achar que é o else lá do nosso if, né? Ele vai pegar e vai ser o else do nosso if. writeLine não cadastrado, né? Quer dizer que não existe aí o nome da pessoa para entrar, tá? Bom, então é isso aqui que é como funciona a estrutura, né? A gente precisa pôr os cases, né? Fazer as verificações lá da minha variável nome, então eu estou verificando entre aspas. Se fosse uma variável do tipo inteira, numérica, eu não precisaria colocar entre aspas, né? Só colocar o valor e 2 pontos. E quando for valores, também a gente pode utilizar aqueles operadores lá de comparação que a gente
Tem, tá? Que a gente já viu na aula passada, os comparadores, né? Maior, menor, aí a gente poderia utilizar também aqui no case, tá? Bom, tem um outro detalhe aqui que eu quero mostrar, né? Vamos executar e ver como que está funcionando essa parte, né? Eu vou pôr um break aqui, né? Que é a gente debugar o nosso sistema. Eu vou colocar o break para ir passo a passo, executar, ele vai pedir o nome do usuário, né? O nome, né? Que eu pedi, né? Informe seu nome. E se ele encontrar um desses dois nomes aqui, ele vai dar bem-vindo. E se não for nenhum dos dois nomes, ele vai dar a mensagem de não cadastrado, que é o default, quando não encontra nenhum nome, tá? Então vamos apertar o F5 aqui. Ok, tá pedindo o nome aqui, vamos por Márcio. Ele deu o break, né? Só que ele não voltou lá. Vamos voltar no Visual Studio. Vamos dar o F10. Olha lá, ele já encontrou, bem-vindo, break. Ele saiu para o console readline. Tá? Então, informe seu nome, Márcio, bem-vindo. Ok, entrei no sistema. Bom, vamos fazer agora com o João também, né? Vamos dar o Start. Então, a gente tem que digitar da forma que está lá o teste, né, João? Vamos voltar aqui no Visual Studio, F10, aí ele já entrou direto aqui no bem-vindo também, break, saiu, F5, bem-vindo. Agora, se eu digito um valor diferente, né, qualquer coisa aqui, ele vai lá no default, né, onde que nenhuma das verificações lá foram verdadeiras, né, ele não encontrou, ele volta aqui para o default e executa lá não cadastrado. Então, vamos dar F5. Apareceu não cadastrado, que eu esqueci um A aqui. Tá? Tranquilo até aqui. Agora a gente tem um problema, né? Por exemplo, vamos executar novamente e vamos digitar, por exemplo, Márcio. Vamos fazer dessa forma aqui, ó, Márcio. A primeira letra maiúscula. O que vai acontecer? Ele não vai encontrar, porque quando a gente compara string, ela é case sensitive, né? É como se estivesse comparando uma senha também, né? Se a gente pôr maiúsculo, minúsculo, ele vai verificar se é daquela forma. Como eu digitei aqui a comparação tudo minúsculo e lá na entrada eu digitei o M maiúsculo, né? Quer dizer que ele não encontrou, né? Aí o que a gente pode fazer para resolver esse problema? A gente pode vir aqui utilizar um método da própria variável string, né? Do próprio .NET aqui, Framework, para transformar toda a entrada do usuário ou tudo maiúsculo ou tudo minúsculo, para ficar mais fácil para a gente fazer a comparação. Vou pôr assim, ponto, to lower. Lembrando de abrir e fechar o parênteses, porque é um método, né? Sempre que é um método, ele vai pedir para abrir e fechar o parênteses ali. Aí agora sim, eu estou transformando aqui tudo a entrada lá que o usuário digitar, né? Tudo em minúsculos, não importando se ele digitar tudo maiúsculo, uma letra maiúscula, outra minúscula, ele vai transformar tudo em minúsculo. Vamos fazer o teste. F5. Vamos colocar tudo em maiúsculo. Voltar aqui para o Visual Studio. F10. Olha lá, ele encontrou porque agora eu estou transformando tudo minúsculo de acordo com o método lá que a gente selecionou, tá? Bom, então o switch case funciona dessa forma. Agora, qual que é a diferença, né, entre utilizar o switch, né, o switch case, e utilizar o if, né? Bom, eu deixei comentado aqui a nossa aula do if, né? E no if a diferença é o seguinte: a gente pode testar vários objetos ou variáveis diferentes na mesma estrutura utilizando o else if, né? A gente vai lá. Lembra que eu fiz o problema lá da lógica que eu testei a variável para dar certo, né, como verdadeiro teste lógico, a numérica, e depois a variável valida também eu testei na mesma estrutura, né? Eu coloquei as duas verdadeiras. Então a gente pode testar vários objetos diferentes utilizando o if. Agora, o switch case aqui a gente só pode colocar um objeto para teste. A gente
verificar somente esse objeto. Agora, quando utilizar um ou outro, né? Bom, a diferença é que quando a gente precisar testar mais de um objeto, né, ou mais de uma variável, a gente precisa utilizar o if. Agora, quando a gente está testando apenas um objeto, para ficar mais fácil a nossa leitura, né, a gente usa o switch, tá? Switch case. Tá? Então, quando for mais de um objeto ou variável que a gente precisa testar, o if é a única opção que a gente tem. Agora, quando tem uma só opção, né, um único teste que vai ser feito, um único objeto, uma única variável, a gente pode optar pelo switch ou também utilizar o if, aí não tem problema, tá? Que ambas as formas vai estar corretas, só que o switch vai ser mais fácil para a gente trabalhar, porque a gente não precisa ficar repetindo o nome da variável do objeto toda vez. Já com o if a gente precisa, né? Se a gente fosse testar Márcio e João, né, utilizando o if, a gente teria que abrir dois else if, né, e falar assim que a minha variável nome, se a variável nome for igual a Márcio, else if a variável nome for igual a João. Então a gente precisa ficar repetindo a variável nome, tá? Então essas aqui são as diferenças. Bom, agora na próxima aula nós vamos modificar aquele projeto lá da média para a gente poder utilizar aqui os controles de fluxo e exibir a mensagem lá para o usuário se o aluno foi aprovado ou reprovado. Então a gente se vê aí na próxima aula.